eu falei que Deus, Ele enviou o seu Filho amado, que cumpriu a sua missão. Quando chegou lá na cruz, no finalzinho, antes de ele expirar, ele disse: está consumado. Ou seja, a obra foi feita. O custo muito alto, preço de um sangue inocente. E esse custo não só foi pelo sangue que foi derramado, mas o sofrimento que ele foi atingido, as humilhações que ele passou. Mas tudo isso ele suportou por amor. Me faz lembrar o amor de uma mãe que sofre muito por um filho. Às vezes a ingratidão do filho, às vezes a ingratidão da filha faz com que a mãe sofra, mas ela não arreda pé. Continua sendo filho, tratando como filho. Mas Deus não somente se preocupa com a salvação, mas preocupa-se com aqueles que estão no caminho da eternidade, mas que estão vivendo nesse mundo, esse mundo tenebroso, esse mundo que nós enfrentamos muitas dificuldades, enfrentamos muitas contrariedades, muitos desafios. Às vezes enfrentamos doença, às vezes enfrentamos crises de toda sorte de situação, às vezes enfrentamos perdas. E Deus, na sua palavra, que nós vamos falar aqui, demonstra o seu cuidado para com os seus filhos. Deus, por isso que Ele sonda, Ele examina o que Ele está precisando, como é que Ele está, como é que está o coração dele, dela. Deus sonda, Ele conhece quem somos e o que necessitamos, o que precisamos. Deus conhece. E eu gostaria que você meditasse comigo o livro de 2 Reis, capítulo 4, versículos do 1º ao 7º. E o tema é: por que o azeite parou de jorrar? 2 Reis, capítulo 4. Quem já abriu, fique em pé só para a gente ler, por favor. Versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Perda. E tu sabes que ele temia o Senhor. Então pertencia a Deus. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Por quê? Eliseu lhe perguntou: que hei de fazer? Esse homem morreu, deixou dívida. Ele não contava que ia morrer. Ele contraiu dívida, como todo mundo contrai. Só que ele, por uma situação que a Bíblia não revela, ele morreu. E a dívida ficou ativa. Então Eliseu perguntou: o que hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite. Deitar é derramar em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Encheu, põe do lado. Encheu, põe do lado.
Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Isso a Bíblia não fala, mas ela foi lá e pegou emprestado todas as vasilhas possíveis. E esses chegavam às vasilhas e elas enchiam. Versículo 6. Cheias as vasilhas, disse ele a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Isso é cuidado de Deus. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, porque tu continuas o mesmo cuidado, o mesmo amor. Tu és aquele que age de uma forma poderosa, sobrenaturalmente. Então, nesta noite, tu conheces quem somos, o que precisamos, o que necessitamos. Talvez esteja fora do nosso alcance, fora da nossa probabilidade, possibilidade, mas nós estamos aqui na certeza que algo sobrenatural irá acontecer nesta noite, para a glória e louvor do nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, queridos. Se você quiser ir para o banheiro, beber água, faça, mas procure depois não se deslocar. Não é perseguição, não, é cuidado, porque se você te desloca, todo mundo olha, aí perde foco, perde atenção. Procure, se não for possível, mas se possível, porque é pouco tempo. Saiba, aqui fala que o azeite parou, mas ele não acabou. Ele parou. Por que ele parou? Porque não tinha mais espaço. Acabar e não acabou. Se tivesse mais vasilhas, o azeite ia continuar sendo derramado. Mas como não tinha mais vasilha, não tinha mais espaço, o azeite parou de ser derramado. Quantas vezes, aí é o cuidado de Deus, mas eu preciso ter algumas atitudes que elas são fundamentais para aquilo que eu necessito, ele se transforma em resultados. Normalmente que a pessoa está vivendo cercado por dívida, escassez ou algumas impossibilidades, a gente se fecha e fica no canto chorando, lamentando, angustiado, deprimido, magoado, chateado, indeciso, porque ele está enfrentando uma dificuldade, não sabe o que fazer, mas aí em vez de ele buscar uma saída, ele se esconde, ele foge, ele acaba deixando as coisas como estão, só fica lamentando, lamuriando-se. A história dessa viúva que perdeu o marido e quase perdeu os seus 2 filhos, porque os credores queriam levar os filhos para pagamento de parte da dívida. E ela estava angustiada porque ela não tinha nada. Ela não tinha como substituir os filhos para pagar a dívida do marido. Ele disse: olha, você tem um prazo, nós vamos levar os seus filhos como pagamento parte da dívida. Saiba que Deus tem uma saída poderosa, surpreendente e sobrenatural, mas eu preciso crer quem Ele é. Quantos creem que quem Deus é? Diga assim, aleluia. Mas está tanta força assim, meu Deus, me assustou essa força. Quantos creem que Deus é poderoso? Diga aleluia. Que bom que vocês estão com força.
Saiba que essa mensagem é para todos nós. Para todos nós que precisamos de um milagre. Quando a gente fala em milagre, às vezes você acha milagre que é só cura. Milagre da ressurreição. Não. Às vezes o milagre da provisão. O milagre da impossibilidade aqui não tem mais jeito, acabou. Mas Deus pode fazer, mudar as coisas. Acredite, Deus ainda opera milagres. Deus ainda multiplica. Deus ainda transforma crises em testemunhos para a glória dele. Saiba que o milagre do azeite aconteceu num tempo de crise, quando a pobreza assolava muitas famílias de Israel. A viúva sem marido e com os filhos para sustentar, ela estava prestes a perder tudo, no limite. Mas ao buscar ajuda, ela foi até o profeta. Por quê? Porque o seu marido, a sua família tinha uma conexão com o reino de Deus, com o templo. E ela não foi buscar ajuda em uma cartomante. Ela não foi buscar ajuda alguém que lê mão. Não, ela foi buscar ajuda num convívio que ela sabia que havia um Deus, o qual seu marido era um dos servos dos profetas. Eu pergunto para você, aonde você tem buscado a resposta para o seu sofrimento? Aonde você tem buscado? Aonde você tem pedido socorro, ajuda para o sofrimento que você está enfrentando, para aquele momento que você diz assim, não tem mais jeito. Mas aonde você tem buscado? Essa maravilha que essa viúva alcançou aponta para a fidelidade de Deus em tempos difíceis, mas ela foi buscar no lugar certo. Aonde você tem buscado ajuda? Essa maravilha nos mostra que o Senhor usa aquilo que temos em casa, pelo menor que seja, para realizar grandes coisas. Tu não serve um Deus qualquer, o nosso Deus é acima de todos. Esse Deus é Deus poderoso, Criador, que construiu o céu e a terra. É o Deus que muda histórias. É o Deus que muda a realidade de uma pessoa, de uma família. Deus é poderoso e Ele continua sendo Deus. Deus honra a fé. Eu preciso, a Bíblia fala que a fé sem obra é morta, mas eu preciso honrar a minha fé que Deus me deu, a fé que a palavra de Deus gerou no seu coração. Deus honra a fé, Deus honra a obediência e Deus honra a perseverança. Deus vê a nossa dor e ouve o nosso clamor. Na primeira parte do versículo 1 do capítulo, na segunda parte do capítulo 4, nós lemos, ela disse assim: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Qual é a história da sua vida? É de temor ou de desafios? Ou é de incredulidade? Ela disse: tu sabes que o
meu marido temia o Senhor. Como é que está o seu coração diante dele? Há temor? Há confiança? Há esperança? A viúva, ela desabafou. E você se fecha. Ela não se calou. Ela não se contentou em perder os seus 2 filhos. Mesmo em meio ao desespero, ela foi buscar ajuda indo ao profeta Eliseu. Assim nós também devemos fazer. Correr para Deus, buscar conselho, clamar com fé. Para mim não tem mais jeito, mas não é para você que não tem mais jeito, é Ele, a última palavra é dele, mas depende da minha fé, depende daquilo que eu quero clamar, que eu preciso, que eu necessito, que eu vou passar para Ele. Não é eu agir em função do que eu acho que não tem mais jeito. Essa viúva sabia que não tinha mais jeito, ela não tinha recurso. A única coisa que ela tinha era um pouquinho de azeite na sua vasilha, mais nada. Então, como ela disse que não tinha mais jeito, ela foi buscar ajuda. Quem sabe o Deus a quem o meu marido servia pode fazer alguma coisa como fez. Observe o que Jesus disse lá em Mateus 7,7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Deus oferece 3 formas de você ser alcançado pelo Senhor: pedir, buscar e bater. Isso quer dizer que Deus quer. Pedir, buscar e bater. Essa viúva bateu na porta lá do profeta, pediu, clamou, e Deus mudou a história dela. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Deus está atento ao nosso sofrimento, ao seu sofrimento. Ele nos conhece, Ele sabe quem somos. Talvez você não tenha muita intimidade com Ele, mas Ele sabe quem você é. Sabe que o milagre começa exatamente com aquilo que temos. O que você tem? Eu tenho meu coração. Como é que está seu coração? Cheio de mágoa, tristeza, cheio de angústia, cheio de dúvidas, cheio de ressentimentos, cheio de medo. Ela disse na parte B do capítulo 4, versículo 2: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Já viu aquela situação que você fala assim: eu não tenho nada, não sei o que fazer, não tem mais, tem jeito, o que eu tenho não é para nada. Ela disse, ela olhava aquela vasilha de azeite: para que isso aí não serve para nada. Saiba que o pouco nas mãos de Deus se torna muito. O pouco nas mãos de Deus se torna muito. Às vezes nós desprezamos o que temos, achando que é insuficiente.
Mas Deus não precisa de muito para realizar um milagre. Ele precisa da sua fé, Ele precisa da sua confiança, Ele precisa do seu coração vazio. Esvazie o seu coração de tudo isso que está sufocando você. Deus quer encher, Deus quer mudar a história. Às vezes nós desprezamos o que temos, achando que é insuficiente. Mas Deus não precisa de muito para realizar milagres. Ele precisa que você exerça fé e disponibilidade. Entenda que foi assim que Jesus multiplicou pães e peixes. O que tinha? 5 pães e 2 peixinhos, e uma multidão para alimentar. Jesus pegou aquilo e deu graça. Diz: agora divide aí e distribui. A Bíblia Sagrada diz que sobraram 12 cestos. Alimente do que Deus quer encher você. Deus quer aumentar a sua expectativa, a sua fé. Mas esvazie o seu coração daquilo que não te leva a lugar algum, a não ser a angústia, a ansiedade, depressão, sentimento depressivo, medo. Entenda que quando nós entregamos o nosso pouco com fé, Deus transforma. Saiba também que a fé e a obediência abrem portas para o milagre. Essa mulher ouviu uma instrução do profeta e disse: pai, pega vasilhas emprestadas, pega os seus 2 filhos, entra no teu quarto, fecha a porta e começa a derramar azeite. E começa a encher as vasilhas. Ela ouviu, acreditou e obedeceu. Não adianta você ouvir, acreditar, mas não obedecer. Ah, mas será? Eu sei que Ele é poderoso, mas será? Não, eu preciso obedecer. Eu preciso ouvir. Eu preciso exercer, obedecer, para que o milagre possa acontecer. Então disse Eliseu à viúva: vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Ei, aumente a sua expectativa. Aumente as suas expectativas, porque você serve a um Deus que multiplica situações que parecem não mais ter solução, mas Deus multiplica. Então, aumente as suas expectativas por aquilo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou pedimos, segundo o poder que opera em cada um de nós. Poder da fé. A viúva obedeceu, acreditou, mesmo que a instrução fosse estranha. Usar um pouquinho de azeite, pegar a vasilha e derramar. Coisa meio fora de... Ela, depois que pegou as vasilhas emprestadas, fechou a porta, trabalhou com os filhos e confiou na direção de Deus. Cheias vasilhas, versículo 6, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha. E o azeite parou. Por quê? Pergunto só para você pensar: por que que as coisas não acontecem? Tem espaço para o azeite derramar? Como é que está o coração? Tem azeite para ser derramado, para encher você, para abençoar você. Mas como é que está o seu coração? Angustiado, atribulado, magoado, ressentido, revoltado?
Você tem que esvaziar. Deus quer encher. Deus quer mudar a história. Ele começa a mudar a história no coração. Como é que está a sua cabeça? Cabeça cheia, cabeça quente. Esvazia a sua cabeça. Deus quer encher a sua mente. Deus quer mudar a sua história. Deus é o mesmo Deus de Eliseu, o mesmo Deus dessa viúva. É o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. Deus, Ele é poderoso. Mas você está tendo fé, está obedecendo aquilo que é dito para você? Saiba que o limite nunca é Deus. É quanto nos esvaziamos. Se você disser assim, não, eu sei que Deus é poderoso, mas você está com o seu coração cheio, a sua mente cheia, turbada, como é que Ele vai agir? Se você não esvazia, se você não exerce fé. O azeite simboliza o Espírito Santo. E a parada do azeite parou. O azeite sugere que Deus pode parar de derramar seu Espírito quando não há mais receptáculos, não há mais espaço. Quer ser cheio de Deus? Esvazie-se de você mesmo. Esvazie-se do seu ego, dos seus achismos, dos seus conceitos, de suas tradições familiares. Isso não serve para nada. Esvazie isso. Deixa Deus ocupar todo o seu coração, toda a sua mente. Deus vai abrir um novo caminho. Deus vai mostrar o horizonte. Portanto, o azeite não acabou, pois é uma fonte inesgotável. E Deus tem provisão sem limites para aqueles que confiam nele e abrem o coração. Saiba que milagres acontecem quando obedecemos sem entender. Você não precisa entender. Você só precisa ter o entendimento. Deus faz, tá, obedeça. Você não precisa entender. A obediência sua precisa ser incondicional. A minha obediência precisa ser incondicional. Não tem que entender. Ah, Senhor, eu não estou entendendo nada. Mas se Ele está falando, é Ele que está falando, é Ele que está falando para você fazer, então faça. Depois que você fizer, aí você vai entender. Às vezes o entendimento vem depois da obediência. A gente quer obedecer, quer entender primeiro para depois obedecer, mas às vezes o entendimento vem primeiro, vem depois da obediência. Eu preciso obedecer para que depois eu possa entender. Essa viúva, ela só entendeu depois, disse, tá bom, eu vou fazer, mas ela não está me entendendo nada. Quando ele disse, agora vende o teu azeite, paga a tua dívida e vive do resto. Aí ela entendeu, agora entendi. Por que ele falou isso para me pegar as vasilhas emprestadas? Até então ela não entendia. Era uma coisa que não era comum. Nunca tinha acontecido algo semelhante. Mas ela obedeceu, ela acreditou na palavra dele, obedeceu sem entender. Obedeça sem que você entenda. Você vai entender depois. E a gente quer entender antes, e aí não faz. A fé prática abre caminhos para a manifestação do poder de Deus. Saiba que a provisão de Deus tende a ser completa à medida da nossa fé. No versículo 7, parte B, do capítulo 4, 2 Reis, fala assim: vá vendo o azeite, pague suas vidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar.
quando Deus age, vai sobejar, vai ser além, é o infinitamente, aquilo que Paulo falou. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso, que eu peço. Ela não pediu para viver do resto, ela pediu para sanar as dívidas. Mas Deus disse para Eliseu, para falar para ela: fala que o que sobrar é para viver do resto, ela e os filhos dela. Quem é o Deus que você serve? É este Deus de Eliseu, que falou para a viúva e ela obedeceu, e as coisas aconteceram até o final, e ela viveu do resto. Ela não pediu isso, ela pediu para pagar a dívida, mas Deus estendeu a bênção. Deus quer estender a bênção para você. É esse Deus que nós servimos, gente. Oh, gente. Ele não é longe, não está longe. Ele está perto, bem pertinho. Deus supriu totalmente a dívida da viúva e ainda deu sustento para o futuro. Infinitamente mais. Deus não apenas resolve o problema, mas também nos abençoa para um novo começo. Vida nova, filho, agora, filhos, agora vamos viver um novo tempo. Eles tiveram, agora sem o pai, sem o marido, tiveram um novo tempo. Mas essa transição dependeu dela ouvir e obedecer. Você crê nesse Deus que você está ouvindo falar, que você serve? Você pode dizer assim: eu creio no Deus que é poderoso. Mesmo tudo quanto parecer perdido, o Senhor já tem preparado o milagre. Não sei o que Ele vai fazer, mas Ele prepara. E quando Ele prepara, quando eu obedeço, quando eu acredito, o milagre acontece. Deus quer que eu e você, Ele nos chama para crer, obedecer e agir com fé. Hoje Deus quer multiplicar o azeite na sua vida. O que você tem em casa? Em casa eu fico lamentando, fico angustiado, apago a luz, fecho a cortina e fico lá gemendo. Como é que Deus vai agir? Esvazie o seu coração. Esvazia a sua mente. Você fala assim: eu quero viver uma coisa nova. Então esvazie-se, porque Ele vai te encher para você viver o novo. Eu sugiro a você, enquanto que você vai ficar em pé agora, a declarar para o Senhor qual é a sua escassez, a sua dor, a sua crise. Porque o Deus desta mulher, o Deus de Eliseu, é o mesmo. Coloque as suas duas mãos sobre o seu peito aqui. Dê o máximo de espaço em seu coração, na sua mente, para que o azeite da unção e a provisão inunde do seu interior. Por favor. Pai, aquela viúva clamou, aquela viúva buscou ajuda e ela teve a ajuda que precisava, além do que ela pediu. Tu conheces, Senhor, Tu sabes o que nós precisamos e Tu pode também nos dar além daquilo que precisamos.
porque Tu és o mesmo Deus que Tu não mudas. As estações mudam, os tempos mudam, mas Tu permanece para sempre. Então, Senhor, o coração ferido sara, a mente turbada, Senhor, seja desfeita, e que ela possa estar disposta a se encher da presença reveladora, a unção, a graça de Deus, para que haja uma saída, uma solução, que o Senhor possa ser glorificado na vida daquele que perdeu, daquela que perdeu. Senhor, alguém da família se foi, parece que as coisas nunca mais entraram no eixo, assim como essa viúva e seus 2 filhos, mas o Senhor cuidou delas. Elas tiveram, essas 3 pessoas tiveram um ato de fé, de obediência, e Deus mudou a história dessas 3 pessoas. E Deus quer mudar a história de algumas pessoas aqui, mas preciso clamar, elas precisam clamar a Ti, elas precisam receber de Ti aquilo que essa mulher, essa viúva recebeu, que eles possam receber e que eles possam exercer a fé, que eles possam obedecer, mesmo que seja impossível aos seus olhos, porque mesmo que você não entenda, você vai entender depois. Então, Senhor, alcança estes Teus filhos, para a glória e louvor do nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Parou já? Vamos mais uma vez. Amém. Deus é poderoso. Deus é tremendo. Deus continua o mesmo. Nunca se desespere. O desespero pode chegar, mas você não alimente o desespero. Por quê? Porque parece que Deus mudou, mas não mudou. Ele continua o mesmo. Você precisa mudar. Você precisa mudar de posição, não Deus. Você precisa mudar a sua forma de encarar a vida, a forma de ver. Às vezes a gente vive num mundo, parece que ninguém vê a gente. Pode ter as pessoas não verem, mas Deus vê. Deus olha tudo, Deus vê tudo. Deus sonda, examina, esquadrinha e dá segundo aquilo que está no coração. Nada longe, nada fora. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu neste lugar. Os louvores nós oferecemos a Ti, a palavra Tu destes a nós. Então, Senhor, essa sintonia, esse sincronismo, nós glorificamos o Teu nome por tudo, e que nos próximos dias alguns milagres possam ser testemunhados daquilo que Deus, só Ele é poderoso para fazer. O sobrenatural de Deus seja alcançado em cada coração. Em cada coração haja o sobrenatural de Deus. Nos dê, Senhor, uma noite abençoada. Nos dê, Senhor, uma semana abençoada. Nos dê, Senhor, um tempo de paz ao nosso coração. Assim como essa viúva alcançou a paz depois que as dívidas foram sanadas e ela teve provisão para viver o resto junto com seus 2 filhos, assim seja para conosco. Tempos de paz, tempos de paz, tempos de paz. Obrigado, Senhor, pelo precioso nome de Jesus, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, hoje e sempre. A igreja diga...